E agora, mais um do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você. Estou com a figura ilustre, Tassiana Gomes. Guarda esse nome, viu? Quero agradecer a sua presença. Gente, a Tássia é a mulher ungida, mulher da voz linda, né? Realmente uma pessoa que tem uma história de superação, de carreira, de vida, né? Pessoa que eu estou conhecendo aos poucos, né? E que realmente, assim, é muito lindo ver o seu ministério, ver o seu coração. E quero mais uma vez te agradecer por fazer parte desse podcast da nossa igreja do Céucast. Quer se apresentar? Quer falar com os nossos ouvintes? Pastora, a paz do Senhor a todos. Já estou aqui com a expectativa, adrenalina, meu Deus. O Senhor é muito bom, né? Amém. Eu quero agradecer a senhora pela oportunidade de estar podendo contribuir um pouquinho aqui na terra, né? Para alcançar mais vidas, para edificar mais vidas através do podcast. Muito obrigada pelo convite. Amém. E assim, já começando em cima dos seus dons, dos seus talentos, né? Eu gosto de dizer que os nossos dons, os nossos talentos, eles literalmente apontam para o nosso destino. Amém. Né? E você falou, né, que já cantou em bandas seculares. Isso. E que Deus te chamou literalmente, né, para usar os teus dons, a tua voz, o teu talento. E eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa chamada de Deus, esse convite do Senhor, essa sua entrega. Você me falou que já conhece a palavra há muito tempo, né? Nasceu praticamente lá cristão, né? Mas esse encontro mesmo, onde você entregou o seu tudo, o seu todo, todos os seus talentos. Fala um pouquinho, né, que o objetivo realmente é as pessoas conhecerem uma mulher real, cheia de dons. Ela canta linda, super adoradora, tem um dom lindo. Uma mulher muito humilde de coração, de quando ela canta a gente sente a presença, mas que também já experimentou o outro lado, né, de cantar no mundo secular. E fala um pouquinho dessa transição que já é um momento de superação muito grande, né? Pastora, eita, é um desafio. Porque assim, eu venho de um lar, né, que o meu tio, ele é sanfoneiro, ele toca no secular. Então, assim, eu via meu tio tocando, ensaiando. Eu comecei, na realidade, com a música aos 7 anos de idade. Comecei a trabalhar verdadeiramente com a música aos 7 anos. Se eu for contar meu testemunho, a gente vai ficar aqui, vamos fazer uma vigília. Então, vou resumir. Vou falar da minha transição, né? Dos últimos acontecimentos até hoje, tá? O que acontece? Eu morava na Noruega, né? Eu tinha um projeto, na realidade. E aí eu conheci o meu ex-marido aqui no Brasil. E ele via, sabe, a minha peleja, mas não toca. E ele falou assim, Tassiana, eu acredito que você terá bastante oportunidade lá fora. De trabalhar, de ganhar dinheiro, porque ele via que eu trabalhava e não, chegava em casa, meu Deus, arrasada, triste, angustiada. E ali eu acabei aceitando o convite e fui para a Noruega, fui morar na Noruega. E chegando na Noruega, meu Deus do céu, começou um terror, né? Porque você sai do lugar onde você consegue falar com todo mundo. Eu não sabia falar sua língua, o seu povo, Eu né? não sabia falar um A, minha gente do céu. Em inglês, eu só sabia falar uma coisa, pastora. I love you. Uau. Que é o que a gente escuta, né? Sim. Aí ele olhava para mim e eu dizia I love you. Eu só sabia falar isso. Enfim. E ali começou uma jornada onde já havia um propósito do Senhor, né? E comecei a procurar algumas brasileiras para eu poder me enturmar, porque o homem europeu, ele é muito frio. E meu marido, meu Deus, era só Jesus na causa. E aí comecei a trabalhar, né? Comecei a fazer faxina lá na Noruega. E esse tempo das minhas faxinas era o tempo que eu mais começava a conversar com Deus. Que Deus começava a me dar algumas letras, eu começava tipo a compor, sabe? E começou esse negócio e eu não sem entender. De repente, eu comecei a ficar com depressão. Depois de um tempo que eu já morava lá, eu comecei a ficar depressiva. Pastor, eu passei assim uns 5 meses deitada. Eu levantava da cama e ia pro sofá. Eu ficava assim, esturricada no sofá. Eu não queria saber de nada. Eu não
queria saber de marido, não queria saber de nada. Algo falava assim, eu quero voltar pro Brasil, eu quero voltar pro Brasil, eu quero voltar pro Brasil. Enfim, resumindo, acabou que eu, vindo de férias, recebi um convite de uma banda para eu ir cantar. E aí era na época do São João. Aí eu fui com essa banda, e aí pronto. Aí dessa banda eu voltei definitivamente para o Brasil. Falei assim, não quero mais não, vou ficar aqui no Brasil mesmo. E aí, quando foi no outro ano, que foi em 2020, a gente está em 2025, 2022, foi com essa banda, 2023, recebi o convite novamente dessa banda. E aí já foi um convite diferente, porque eles levaram uma cantora. E essa cantora eu já tinha tido um atrito no passado com ela. Sim. E aí eu falei assim, mas tudo muda, né? As pessoas mudam. Eu já evoluí tanto, com certeza ela já evoluiu também. E ali a gente ensaiando tudo, tava tudo muito mil maravilhas. Pastor, a gente chegou na Bahia. Começou um negócio estranho. E ali ela começou a fazer uma confusão. E ali ela já foi ficar onde os meninos estavam. E eu fiquei... Algo bem espiritual já, né? E ali eu fiquei com as meninas, né? Com as dançarinas. Que tinha dançarina na banda. E ali ficou um negócio. Começou. Aí na hora que eu subia pro palco, começava umas piadas, uns negócios. E eu, meu Deus do céu, o que é isso? E foi a semana que eu mais fui para a igreja, pastor, acredita? Lá na Sim. Bahia. Chegava do show, no outro dia já ia para a igreja com as dançarinas. E um negócio estranho. Quando deu uma semana, aí intensificou. Aí quando foi na segunda semana, passou segunda, terça, e eu indo para a igreja. Quando foi na quarta, a gente teve um show. E nesse show, ela me deu um empurrão. E nesse empurrão, aí a filha dela estava lá, jogou água em mim. Aí eu respirei e falei assim, Espírito Santo. Sem ter feito nada com ela. Nada. Eu falei, se eu continuar aqui... Gente, isso aí foi antes de Cristo me resgatar, viu? Eu vou arrancar Amém. os cabelos dela. Pai, o que eu faço? Tô me segurando aqui, Tô né? me segurando. E aí, eu cheguei em casa, né? Onde nós estávamos. Eu falei assim, vou me embora. Não dá pra mim. Arrumei minhas coisas, pastor, com uma tristeza, porque antigamente a minha vida, a minha prioridade, o meu amor, o meu coração era da música. Então, assim, era tudo invertido. Sim. Entende? Era como se fosse sua vida mesmo. Seu Deus, quase. Não, era a minha idolatria. A música era a minha idolatria. E aí eu peguei, comprei a minha passagem, peguei o Guanabara e vim embora. Quando eu cheguei em casa, pastor, eu vim o caminho todinho chorando, sabe? Chorando. Pastora, quando eu coloquei o pé na minha casa, que eu coloquei minha mala assim, que eu deitei na minha cama, parecia que eu estava no céu. Eu não entendi, era uma paz, um negócio tranquilo. Ok. E aí eu comecei a ir para a igreja. Eu pulei uma coisa, mas aí continua. Comecei a ir para a igreja, porque é muita história, pastora. É muita história. E aí comecei a ir para a igreja e comecei a intensificar a minha busca pelo Espírito Santo. Comecei a intensificar. E ali o Senhor usava algumas pessoas na igreja para falar comigo, né? Uma das pessoas foi a irmã Miqueias, que ela é daqui do Toque do Céu. E eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu não sei o que o Senhor quer para mim. Eu já estou cansada. Então, se não é a música, traz algo para minha vida. A partir de hoje eu não vou mais cantar. Não quero mais cantar. Cansei de sofrer. E aí pronto. Aí comecei na busca com o Espírito Santo, e buscando. Aí as pessoas começavam a falar para mim, Tassiana, já que você está indo para a igreja, quando é que você vai louvar, né? Sim, usar o seu dom, né? Isso. O seu talento. Aí eu dizia assim, não, eu não vou louvar não, porque assim, eu tinha feito uma oração ao Senhor, que se fosse da vontade dele, se ele tivesse um propósito para me usar no louvor,
que ele tocasse na vida de uma pessoa, eu falei até uma pessoa específica, e que essa pessoa, ela dissesse assim, olha, Tassiana, eu vou lhe dar uma música, porque eu tenho um TDAH, sabe? Assim, pastora, eu sou Sim. muito acelerada. E, pai, não vai ter confusão. Se a pessoa chegar e dizer assim, eu vou lhe dar, eu vou saber que é o Senhor. Eu não vou precisar ficar naquela dúvida, naquela ansiedade, será que é de Deus, será que não é, será que é de Deus, será que não é? E a pessoa vai dizer, eu vou lhe dar a música, vou te dar 0800. E assim eu fiz essa oração e passou-se 2 anos. E aí, depois desses 2 anos, foi onde começou o Espírito. Ou seja, né, uma coisa muito importante que você está falando, né? Assim, você cantava em bandas seculares. Isso. Começou talvez a sentir aquele vazio, né? Eu já Algo sentia, que já né? sentia Já sentia que, antes. que os amigos, que o palco não tava preenchendo, né? Na realidade, E você na realidade, eu queria preencher, né? isso. O sucesso. Sucesso, mas você foi sentindo aquele vazio que não estava preenchendo. Exatamente. Só que precisou de 2 anos que a gente chama de tempo de preparação. Exatamente. Né? Então, assim, a importância, né, desse tempo de preparação, às vezes para a gente viver um ministério, viver um chamado, viver algo muito mais profundo, muitas vezes a gente acha que é sair daqui para cá. E muitas vezes Deus está dizendo, existe um tempo para você ser aperfeiçoado, existe um tempo de preparação, Exato. onde eu vou fortalecer sua fé. Como é que você fortaleceu sua fé mesmo, assim, nesse tempo? Porque tinha talentos, sempre teve dons, né? Pessoas chamando, né? Tá, você vai cantar quando? Tá, se canta, escreve música, coisa que você sabe fazer, que para você não é difícil. Digamos assim, nasceu com esse dom. E como é que você fez, né, para ser moldada nesse tempo de preparação e ao mesmo tempo fortalecer a sua fé, né? Quais ferramentas que você utilizou para fortalecer a sua fé? Porque é muito fácil você ficar vaidosa, é muito fácil atender o chamado das pessoas, é o mais fácil. Mais difícil foi o que você fez, esperar o tempo certo de preparação, fortalecimento da sua fé, saber realmente que você é em Cristo, porque não é porque nasceu lá cristão, às vezes a gente está caminhando ali com o Senhor perto, mas não tem aquela conexão com o Senhor, né? Na realidade, eu não nasci no lar cristão. Não nasceu no lar cristão, não, certo? Não, senhora. Mas aos 7 anos já cantava, né? Isso. Certo. Na realidade, a minha mãe, né, ela veio da Umbanda. Sim. Então, assim, por isso que eu falei que é muita coisa, né? Mas um dia a gente Mas você tem uma tia, né, que você disse que pregou não, uma vizinha. Era uma vizinha. Que via, né, a situação que a gente vivia, e aí ela me levava, com 5 anos ela me levava para a igreja. Sim. Né, então assim, você cresceu com a sua mãe no bandismo. Isso, eu via. Esse tempo de preparação, esses 2 anos, como é que você fez para fortalecer sua fé? Você falou que ia muito para a igreja, Isso, né? Porque assim, eu cresci muito espiritualmente no meu secreto com Deus lá na minha casa. Eu ficava assim, mais uma pessoa falando da importância do secreto. O meu crescimento espiritual maior foi dentro da minha casa. E hoje, tá, você vive muito pela fé, né? Porque você meu deixou Deus do céu. O seu trabalho secular Até beber água, com viu, propostas, oportunidades. Com certeza não faltava contrato para cantar, locais. E passou a ouvir a voz de Deus completamente, obedecer. E com certeza deve ter vivido momentos de escassez. Talvez até olhares da família. Ficou doida, alienada. Como é que deixa tantas propostas para viver literalmente pela fé, né? Então, a sua história é uma história de superação, né? Como é que você lidar até hoje com essas vozes, né, de opiniões para perseverar? Talvez, às vezes, não sabe o dia de amanhã como é que vai ser. Literalmente viver um dia de cada vez, viver pela fé. Né? Como é que você administra sua rotina, sua provisão mesmo financeira, tendo em vista que hoje você só vive para louvar, adorar, cantar, compor músicas cristãs, né? Tudo é preparado pelo Senhor, sabe, pastora? Porque, como eu falei, né, desde os meus 7 anos eu só vivi da música. Então, assim, eu não tive a oportunidade de estudar. Eu tive a minha filha. Então, assim, todos os meus recursos eram para investir na minha filha. Sim. Né? A gente, quando é mãe, passa a olhar... Respira os filhos, né? Verdade. E aí, o que acontece? Na realidade, em dezembro do ano passado, foi incrível, gente. No mês de novembro, eu ia fazer algo que eu precisava ir lá no centro de Fortaleza, no Pátio Central. Quando eu cheguei lá,
o seu Pedro, que é o dono do pátio, ele me olhou e disse assim, Tassiana, tudo bom com você? Tá sumida, não sei o quê. Falei, tudo bom, seu Pedro. Ele disse assim, como é que tá a sua agenda e tal? Eu falei, não, seu Pedro, não tô cantando mais, não. Ele, não, você não pode parar de cantar, não. Vamos fazer alguma coisa aqui, né? O mês de dezembro chegando e tal. Eu disse, é mesmo, seu Pedro? Eu falei, não, seu Pedro, eu tô longe, não tenho um repertório, minha cabeça tá... Não, vamos. Ok. Eu tinha marcado meu batismo pro dia 8 de dezembro do ano passado. E aí, o que que acontece? Eu disse, pois tá certo. Então, em janeiro a gente começa. Porque como eu estava fora da música Sim. secular, eu tinha que pegar muita música. Pastora. Ele disse, não, vamos começar em dezembro. E foi passando. Quando foi uma semana antes do meu batismo, ele falou assim, já arrumei um show para você. Eu disse, arrumou um show para mim? Foi. Vai ser no dia 8 de dezembro. Aí eu fiquei, 8 de dezembro. Eu imaginei na minha cabeça, não, o show é de noite, então eu me batizo de manhã, Sim. vou pro No dia do show. batismo, show. E aí eu conversei com a minha pastora, e a minha pastora Tassiana, isso é laço do inimigo. Eu disse, não, pastora, não é laço do inimigo, não. E ela ficou, sabe, um dia antes do meu batismo, conversando comigo, e eu disse... Aí ele me deu o horário. O horário era... Começava de 11h30, a apresentação da manhã, e o batismo começava de 11 horas. Aí eu disse, e agora? Fiquei, né? Naquele negócio. Dividida. Dividida, né? Aí o que Que é isso que a aconteceu? gente é testado, né? A gente acon- é aprovada. O que aconteceu, pastora? Fui pra onde? Pro show. Pro show. Fui pro show, cantei. Meu coração tava no batismo, mas eu fui. Ok. Aí eu continuei. Cadê o Espírito Santo? Nada. Eu orando. E o Senhor ficou assim, quietinho, né? Aí eu, Senhor, não aguento mais, não. O Senhor tá calado demais, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. O que que tá acontecendo? Eu disse, Pai. Aí eu fiz um voto com o Senhor. Eu disse, Deus, quero lhe pedir perdão. Porque eu não consegui entender que foi um levante do inimigo, mas, Senhor, o próximo batismo que tiver, eu dou a minha palavra ao Senhor. Pode morrer minha filha, pode morrer quem morrer, mas eu me batizo e depois eu vou saber o que foi que aconteceu. E aí eu fiquei, né? Aí foi quando o Espírito Santo começou a ministrar novamente em mim, sabe? Aquela minha busca, que ele viu verdadeiramente, eu fiquei lá na minha igreja, quando é que vai ter o batismo, quando é que vai ter? E aí, foi o que aconteceu? Aí eu conversando com a Aninha, que é da Logos, Sim. Uma querida. amada, amo. Eu falei, Aninha, mulher, eu tô querendo tanto me batizar. Ela disse, Tassiana, vai ter um batismo agora em junho. Fala com o pessoal da tua igreja, se não tiver problema, você pode se batizar. Tu vai para lá, se batizar. Aí, quando eu ia abrir minha boca, pastora, para falar com meus pastores, que eu fiquei toda desconfiada, viu? Aí a pastora disse assim, Tassiana, vamos fazer o batismo dia 8. Eu disse, é mesmo, pastora? É. Aí o que foi que aconteceu, pastora? Eu vou já chegar nessa superação, Sim. viu? Que é muita história, não tô dizendo assim, olha, mulher. Eu falei, Senhor, eu não quero saber de nada. Nem de telefone, nem de nada. Faltando 2 semanas, aí eu comecei. Não queria saber de telefone, não queria saber de nada, nem de ninguém. E eu ali no meu propósito. Focada. Focada. Assim, a minha mãe, ela me teve, pastor, eu não sei se o meu pai rejeitou ela. Então Sim. eu venho de um lar com a minha mãe sendo rejeitada. Minha mãe, sabe assim, um negócio meio Sim. que para isso como disse a senhora, é uma vigília. Só que foi o que aconteceu. A minha mãe, a gente não conversava. A gente não tinha diálogo, porque na realidade eu fui criada um pouquinho pela minha avó e um pouquinho pela minha mãe. Eu ficava igual uma bolinha de ping-pong.
Sim. Vó, mãe. Mãe, vó. Faltando uma semana pro meu batismo, eu recebi uma ligação. Minha prima me ligou. Tassiana, eu tô te ligando porque eu sei que você não conversa com a tua mãe e a tua mãe tá com câncer. Ai, pastora, quando ela disse que minha mãe tava com câncer, pronto, ali meu mundo acabou. Eu disse, misericórdia. Eu tô te ligando para você ter a oportunidade de ir lá falar com ela e tal, e tal, e tal. Aí eu fiquei. Ela desligou o telefone, né? Aí eu fiquei lá, Vou ou não chorando, vou? Vou chorando. ou Não, não fiquei vou? chorando, sabe? Porque assim, minha mãe ela era muito escandalosa. Ela era muito escandalosa, muito. E eu disse, Senhor, e agora? Só que eu fiquei ali, sabe, em choque. Aí eu liguei para um amigo meu, um senhor que é amigo meu, falei assim, seu João de Deus, o senhor conhece a minha mãe, o senhor acha que eu devo ir lá? Ele disse, minha filha, você sabe que eu tenho você como uma filha. Não vá, não. Não vá, não, porque eu já conheço a tua mãe. Fica onde você tá. Deus sabe do seu coração. Mas eu fiquei perturbada, sabe? Porque o diabo começou a ministrar, pastora, dentro de mim, que se eu não fosse até lá pedir perdão para minha mãe, eu não era digna de me batizar. Sim. E aquilo ali começou a me perturbar. Eu comecei a ficar, falei, pronto, e Mas agora? como é importante também você se batizar com o coração livre, né? Não, com toda certeza. Aí eu falei, aí quando foi 6 horas da noite, eu comecei a correr, né? Que eu faço caminhada em Sim. casa. Aí o Espírito Santo começou a ministrar. Assim em mim, né? Calma, que não tem nada a ver com você. Eu estou tratando com a tua mãe, não tem nada a ver com você. Eu conheço o teu coração, eu sei de tudo. Sabe? Começou a falar comigo, Uhum. começou e eu. Ali eu fui me acalmando. Aí quando foi no outro dia, minha prima me ligou. Ela já foi para São Paulo, então eu soube no dia, na terça-feira, quando foi de noite, ela já foi para São Paulo. Que os netos, os meus sobrinhos Uhum. vieram buscá-la. E aí o que que acontece? Nisso, eu falei, fui lá, me batizei, né? Uhum. Para glória de Deus, consegui me batizar. Foi um batismo tão lindo, pastora. Tão lindo. Eu nunca tive uma sensação em toda a minha vida igual uma sensação que eu Amém. tive no meu batismo. Amém. Parecia assim, pastora, eu chorava tanto, era um choro, uma coisa, um negócio tão gostoso. Eu não sabia explicar o que que era. O pastor olhou. Acho que o povo que estava lá da igreja, né? Olhava assim e falava, não, essa mulher deve estar com algum problema, porque foi desde a hora que eu cheguei, que eu abri assim o portão, que eu vi aquele negócio começou a mover assim dentro de mim, pastora, que era uma coisa emocionante. Eu não, enquanto eu não cheguei em casa, eu não consegui conter assim Uhum. essa alegria, era um negócio, sabe? E para a glória de Deus me batizei. É, porque a gente está falando do tema superação, né? E aí eu queria que você inspirasse as pessoas que estão assistindo assim. Hoje você vive pela fé, né? Exatamente. Usando o seu dom e seu talento, deve passar por várias tentações, convites, distrações. Como é que você faz para continuar focado na presença, né? Literalmente, né? Resistindo às tentações, resistindo a convites. Porque quando você já tem o dom e é chamado para algo que você sabe fazer, é simples. Mas como é que você dá não para vários convites, para várias vozes e consegue literalmente viver pela fé, entregando seu dom, louvando, adorando e experiências mesmo que Deus te supre financeiramente, com amigos, com oportunidades, pudesse resumir, né, assim no sentido de o teu dia a dia, porque você é uma pessoa que literalmente vive pela fé. Você pode falar sobre isso, né? Então, o Espírito Santo ele cuida, né? Porque ele já havia falado que ele iria fechar as portas para mim. Então, quando ele fecha a porta, ele cuida. Eu tenho uma música minha que foi lançada no secular, Tu vai cantar aqui pelo menos uma música hoje, viu? a- a- Vai, no secular, cristã. e assim, era do meu projeto, só que não deu certo comigo. Sim, Deu certo com outras outras pessoas, pessoas. mas o Espírito Santo ele já sabia, né, do trabalhar. Então Às vezes são hoje, as provações que a gente passa, né? exato, então hoje eu vivo do pouco com Deus que é muito, que é do meu digital.
Uau. Então, assim, literalmente é a fé, né? Eu vivo da... Mas você passa por críticas, pessoas que convivem com você, Sim, entende o seu algumas propósito, porque pessoas... vão ter momentos, né, tá? Assim, você que está me assistindo, eu já vivi isso, sabe? De pessoas da minha família dizer assim, não é loucura. Esse amor pelo reino é loucura, amar missões é loucura, se desprender de tudo para viver para a obra. Mas que eu tenho meu consultório, o meu coração arde pela obra. E eu costumo falar para as pessoas que muitas vezes o seu propósito ele precisa fazer sentido primeiro para você. E vão ter momentos que ele só faz sentido para você. Amém. Muitas vezes só faz sentido para você. Mas quando você persevera, se sustenta e realmente olha e diz, quem me levantou? Essa pessoa que me levantou se chama Jesus, Deus. Se ele me levantou, eu ouvi a voz certa, sou direcionada pelo Espírito. Então, mesmo que não faça sentido para as pessoas que estão perto de mim, se faz sentido para a gente, há um destravar na mente e no coração, costumo dizer, se Deus te levantou, só quem pode te parar é Ele. Né? E Amém. normalmente Ele não para os propósitos que foram levantados por Ele, né? Muitas pessoas me questionam, né? Tarciana, você pode cantar no mundo, não tem problema. Deus sabe que é o teu trabalho. Por que você não monta a tua banda novamente? Para ser sincera com a senhora, lá na minha casa eu fico conversando com Deus. Eu falo assim, pai, o senhor ainda tem planos comigo no secular? Será que o senhor está me preparando para eu voltar para o secular? Eu fico me questionando, Sim, as porque lutas, há um né? questionamento dentro da gente. Porque assim, quando você passa a viver da dependência do Senhor, você não sabe o caminho. Você só sabe que você tem que seguir. Mas você não sabe qual é o caminho. Você Sim, sabe que é o caminho porque certo. foge do seu controle. É o caminho certo. Mas qual é o direcionamento que eu tenho que ir? Nesse caminho, há várias setas que vêm, Sim. né? Então, é por isso que a gente tem que estar sempre constante, buscando a presença do Senhor, para que a gente possa ter discernimento para não cair na cilada do inimigo. Amém. Tássia, assim, eu sei que muita gente te segue, você é uma pessoa bem escutada, né? Mas eu queria que você cantasse um trecho, sei nem se o nome é trecho, né? Mas um trecho de uma música que você acha que define a sua estação, ou que você escreveu, ou que você gosta de cantar. Pudesse cantar um refrão, um trecho, só pra gente. Pastora, como eu estava falando, né? Uhum. Teve uma menina que entrou em contato comigo no Instagram 4 dias antes da minha mãe falecer. Sim. E ela estava dizendo que estava depressiva e tal, e tal, e tal. Eu sou muito aquela pessoa de querer, eu sou Jesus, querer ser Sensitiva, Jesus. né? Não, querer ser Empática. Jesus, né? Sim. Eu disse, amada, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha de 3 dias. Uhum. Falei com ela na sexta, né? Aí passou sábado, domingo. Quando foi no domingo, eu tô lá orando por ela, que eu tava numa inquietação, num negócio, Sim. pastora, num negócio que eu falei, meu Deus, eu tô. Pronto, peguei a insônia da menina, porque ela disse que tava com insônia, né? E eu não conseguia dormir, não conseguia dormir. Eu disse, Deus, vou orar. Aí eu comecei a orar pela vida dela, sabe? Quando der fé, pastora, mudei a oração. Comecei a orar pela minha mãe. Eu dizia, Senhor, Espírito Santo, não leva minha mãe. E eu pensava assim, pronto, Satanás está entrando na minha mente. Porque eu orando, Senhor, não leva minha mãe, não leva minha mãe, não leva. Mas se levar, salva minha mãe, porque o Senhor disse que a oração de um justo tem efeito. Senhor, eu estou na tua presença. O Senhor disse que eu e a minha casa serviremos o Senhor. E eu orando ali, orando, 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 orando. Aí eu me acalmei. Quando eu me acalmei, uma voz dentro de mim, que eu não sei explicar, meus pastores ficam tudo doido quando eu falo. Uma voz dentro de mim disse assim: fique de olho no seu telefone, que a tua tia vai te ligar, dizendo que a sua mãe morreu. Meu Deus. Aí eu falava assim, meu Deus, isso é seta de Satanás. Porque assim, Uhum. por mais que eu hoje esteja na presença do Senhor, eu sou muito nova, pastor. Eu estou aprendendo com Deus todos Sim, os dias. sim, Eu estou aprendendo, discernindo o que é de sim. Deus, o que não é. E ali, para chegar na música, Tá. para eu poder cantar. E ali o que foi que aconteceu? Quando foi na segunda-feira, eu fiz a minha oração, tudo. Terminei, olhei meu telefone, nada. Falei, tá vendo? É coisa de Satanás. Aí comecei a minha campanha com a menina. Sim. Orando, foi lá, oramos e tudo. Jejuando e orando e tal.
quando foi na terça-feira, aí eu terminei minha oração e tudo. Aí quando eu terminei minha oração, tinha uma ligação da minha tia. Só que como eu sou acostumada a falar com a minha tia pela manhã, eu falei assim, benção tia, tudo bom? Como é que a senhora tá? Tô bem. Tassiana, você já tá sabendo? Eu disse, pelo amor de Deus, mulher, o que foi dessa vez? Aí ela falou, tua mãe morreu. Meu Deus, o que você já tinha, né, sido direcionado. Aí eu disse, tia, o Espírito Santo tinha falado para mim, mas eu não falei para a senhora, porque senão a senhora ia dizer, vixe, Tassiana tá ficando doida. Então guardei só para mim, né? Sim. E ali, pastora, eu tinha que orar pela menina na terça-feira, né? Eu disse, Senhor, como é que eu vou orar por alguém agora, se é eu que estou precisando de oração? Sim. Como é que eu vou, pelo amor de Deus? Não, Senhor, não vou entrar em jejum, não tenho condição, Espírito Santo, eu não tenho condição. E fiquei, né? Porque eu fico ali, eu mesmo brigo com o Senhor, viu? E fiquei. Aí quando dei aquela acalmada, aí o Espírito Santo começou a ministrar dentro de mim. Quer dizer, então, que você só me busca quando você está contente? Quando você está Agora eu feliz? quero ver. Não, não é assim. Quer dizer que eu não sou sua prioridade? Como assim? Eu estou falando com as minhas palavras, mas... Sim. E ali, eu comecei a fazer um louvor, né? Eu nem sei se eu vou conseguir cantar. Bebe uma aguinha, bebe uma aguinha. Haja coração. Ah, já viu, pastor? É muita lágrima. No meio das nossas dores, ele vai nos fortalecendo. Até música ele te entregou. Aí, né? Aí comecei, né? Pai, quero priorizar a ti. Mesmo sem força estou aqui. Mas vem, me abraça, não desista de mim. Pai, o barulho tá grande em mim. Eu não consigo mais te ouvir, mas vem, me abraça, não desista de mim. E ali começou, sabe? A música sair. Pastor, foi incrível. Que quando foi na hora que eu marquei com a menina de orar, aí eu consegui, né, entrar ali em jejum. Sim. Parecia que nada tinha acontecido. Por aquele momento eu esqueci a morte da minha mãe. E ali a gente orou, eu orando por ela e louvando. Quando eu desliguei, que ela foi pro canto dela, aí pronto, aí voltou tudo novamente, né? Mas também foi igual Jesus Cristo. No terceiro dia, Jesus me ressuscitou. Amém. Claro que a gente fica com aquela sensação, Saudade, né? Fica com aquele negócio. Eu sei que grandes coisas o Espírito Santo ele tem a fazer através da minha vida, através da vida da senhora. Amém. E eu creio que mulheres assim como eu estão se fortalecendo, com certeza, em nome de Jesus, todos os dias na presença do Senhor. Mulherada, eu vou dizer a vocês, eu ganhei uma Bíblia e um livro de devocional. Foi aonde eu comecei a crescer. As pessoas falam muito de devocional. A qualidade da rotina, né? De você poder continuamente ler a palavra. Eu sempre falo também, ao invés de você tirar um dia para ler muito, é melhor que todos os dias você tenha uma continuidade. Foi onde o Espírito né? Santo E eu foi me vejo hoje, né? tratando. Infelizmente, você perdeu sua mãe, infelizmente perdeu... infelizmente ou felizmente, saiu desse mundo secular, viveu uma dor da separação, morava na Noruega, voltou para o Brasil. Então, uma vida de muita superação, transição, dores. Mas talvez você nunca viveu tão conectada com o Senhor, tão apaixonada. Nunca. Que é isso, nem sempre perdas materiais quer dizer que a gente está mal. Muitas vezes a gente perde coisas materiais para a gente se encontrar no espiritual. E é muito engraçado, porque o Espírito Santo, ele trabalha em nós, né? E a gente consegue reconhecer em outras pessoas. Ele dá esse discernimento para que a gente possa visualizar quando uma pessoa, por exemplo, o meu pastor, ele me chama de irmã do abraço. Porque
muitas das vezes a gente só quer um abraço, né? Só quer ser abraçado. Então, eu consigo visualizar muitas das vezes quando a pessoa está necessitando de uma oração, de um abraço, sabe? Aí eu chamo meus pastores, eu falo, pastora, por favor, porque assim, eu não sei orar do jeito que as pastoras oram, né? Sim, nem precisa, e se né? eu for orar, acho que quem está recebendo vai me dar um tapa, vai dizer, vai aprender a orar, irmã. Então, eu falo, pastora, por favor, vá ali, dê um abraço naquela pessoa, ora por ela. Mas, assim, eu estou começando a deixar o Espírito Santo, mesmo eu não sabendo, sabe? Até porque, né, Tassi, o caminho se faz caminhando. A gente vai precisar finalizar. Eu quero agradecer, né, a sua disponibilidade, o seu coração. E você contar as suas histórias. Eu vejo muito na sua fala um coração de criança, um coração puro. Amém. Primeiro amor, essa vontade de se parecer com Jesus. E que você não perca sua autenticidade. Às vezes as pessoas querem ser parecidas com as outras, querem agradar as outras. E provavelmente você toque pessoas por esse jeito genuíno, simples, puro, né? Mas que você também não se compare, né, a outras pessoas. Cada um tem uma jornada, né? O Senhor te teceu no ventre da sua mãe, te formou com as próprias mãos dele. Então você é muito única, muito separada. E que eu profetizo na sua vida que Deus te dê mais músicas, Amém. Mais ousadia, para que a sua voz ela chegue no coração de pessoas, para que o coração delas se converta ao coração de Deus. Amém. Né? E depois, se você quiser falar o seu Instagram aqui, como as pessoas podem ter acesso à sua música e também deixar, né, algumas palavras de finalização. A gente tem muitas mulheres nos assistindo no podcast. Amém. Né? Fala um pouquinho como as pessoas podem ouvir a Tassiana Gomes, né? Pastora, porque, como disse a senhora, né? Gente, se eu for falar mesmo... Mas a gente marca outras vezes. É uma vigília, viu? E é uma vigília não é só de um dia, não. É de bem um mês. Mas quem quiser me encontrar, né, nas redes sociais, tem o meu Instagram, que é Tassiana Gomes OF. E aí, lá no Spotify também tem Tassiana Gomes. Tem uma canção... Que o Espírito devia Santo cantar um pouquinho, eu estou gostando de ouvir. Que o Espírito Santo me deu, né? Tem lá, Vem Sobre Mim, Senhor. Vocês colocam lá. É sua, né? Isso, exato. Mas a gente vai marcar, pastora, para eu voltar aqui novamente. Fazer um podcast todo cantado. Em nome de Jesus. Uau. Eu quero encorajar vocês que estão aí assistindo, meninas, buscar ao Senhor de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, porque... O mesmo Deus que me responde, que fala comigo, porque às vezes a gente fala assim, né? Porque eu me questionava muito que as pessoas vinham falar, Deus mandou falar, Deus mandou lhe entregar. Eu dizia, Senhor, o mesmo Deus que está nela é o mesmo Deus que eu sirvo, então o Senhor fale comigo. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Então é esse Deus, amadas, que eu profetizo na vida de vocês. Eu não sei falar muito bonito assim como a senhora, não, mas... Gente, eu quero agradecer a participação da Tassi. Você é única, né? E que esse testemunho, essa superação, tem muito mais histórias, possa tocar muitas pessoas. Escuta a música dela, passa para mais pessoas, porque eu tenho certeza que os seus dons e os seus talentos vão ajudar muitas pessoas. E seja intencional. Obrigada pelo seu tudo que vocês forem fazer. Gratidão, viu? Deus abençoe. Gratidão.